Bem, para você ligado na programação de jornalismo, eu sou a Rádio Planetário, Líder FM, nós estamos fazendo uma visita aí mais do que especial a apoio, né, para conversar com a Jaqueline Sumavila, ela que é técnica e bacharel em contabilidade e empresária, para a gente conversar, falar um pouco sobre o imposto de renda, né, declaração aí do ano de 2025, tirar algumas dúvidas. Também agora tivemos algumas mudanças, até mesmo no valor limite aí de R$5.000. A gente vai saber tudo isso e mais um pouco com ela. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luan, tudo bem? Bom dia a todos que nos ouvem ou nos veem aí nas redes sociais da Rádio Planetário. É um prazer estar aqui compartilhando informações com todos vocês. Falando então um pouco sobre esta declaração, o porquê fazer a declaração, por que é tão importante a gente estar ligado aí também nos prazos? Período de entrega para o imposto de renda, que vai até o dia 30 de maio de 2025. É importante observar a soma dos seus rendimentos tributáveis, que seriam quanto você ganha por mês, somados aí no decorrer do ano, mais o teu 13º. O limite isento para esse ano agora, de 2024, a ser entregue em 2025, é de R$ 33.888. Passado desses valores, você está automaticamente obrigado a entregar o imposto de renda. É claro que existem mais alguns outros fatores que se fazem importante observar, né? Se você tem outros ganhos, como por exemplo aluguéis, se você compra bens, imóveis, se você é produtor rural e faturou acima de 150 mil no ano. São uma série de detalhes que é importante observar, né, que te deixam obrigado a fazer essa entrega. É importante que você entenda que o fato de você precisar entregar o imposto de renda não significa que é necessário você pagar o imposto de renda. Muitas vezes, pelo contrário, você passa a ter valores a restituir, né, e simplesmente passou a ser obrigado por valores mínimos que ultrapassaram esses 33 mil. É bom ficar ligado também nos prazos, porque passou do prazo 31 de maio, falar bem o português, o que acontece depois? Passado esse limite, né, esse prazo que a Receita Federal hoje nos passa, você pode pagar uma multa se você estava, por exemplo, obrigado, mas aí você não precisou pagar, né, não tinha imposto de renda a pagar, mas estava obrigado porque ultrapassou os limites. Você vai pagar um valor mínimo, dessa multa é de R$ 165, ou até 20% do valor que você teria a pagar. Então, vejamos que são duas situações. Se eu estou obrigado pelo excesso do meu faturamento, ou melhor, eu ultrapassei o limite de entrega, mas eu também não iria pagar imposto por isso, eu pago a multa de 165. Se eu estou obrigado a entregar um valor que eu deveria ter pago de imposto de renda, e eu não entreguei, você vai pagar até 20% do valor do imposto de renda que você deveria ter pago à Receita Federal. Quem faz essa declaração? Eu, Lua Tavares, posso fazer a minha declaração ou eu tenho que ir até alguém para fazer essa declaração? O que é recomendado? Hoje, se você tem um conhecimento prévio sobre a tua situação, sobre a legislação, se você se atualiza constantemente, qualquer cidadão pode fazer a entrega do seu imposto de renda, né? Tendo acesso à sua conta Gov, você consegue tranquilamente entregar essa declaração, desde que você esteja atualizado. A recomendação é que você busque profissionais que já atuam, né, nessa área, que já tenham experiência, que possam pegar essa documentação, analisar junto com você e entender o teu caso. Porque, às vezes, é interessante que tu vai pegar ali os teus documentos e simplesmente vai lançar lá. Só que você pode perder alguns benefícios, como, por exemplo, se você teve despesas médicas, se você tem despesas com educação do teu filho, ou dependentes, né, você pode usar tudo isso. Digamos que você é um perfil de profissional que precisou entregar o imposto de renda, né, ultrapassou os limites e você ficou ali um determinado valor a pagar para a Receita Federal. Se você faz uma análise adequada e você consegue ter guardado ali, eu gastei com médico, dentista, psicólogo, educação dos meus filhos, você pode pegar aqueles documentos e jogar ali, o teu imposto a pagar ele tende a diminuir, desde que seja lançado da forma adequada. Se você ignora essas informações e simplesmente deixa para lá, você vai pagar o imposto cheio. Então, a minha recomendação é sempre que busque um profissional com experiência, que consiga te passar uma informação clara e objetiva da situação, ou que você, então, estude mais a fundo antes de qualquer coisa. Declarando o seu imposto de renda, nem sempre você vai pagar, né? Você também tem valores a receber.
Então é muito importante a gente ir atrás para a gente saber se a gente vai ter que pagar ou se a gente tem o direito de receber um valor aí pela Receita Federal também, né? Exatamente, é o que a gente chama do imposto a restituir. Às vezes você passa a ser obrigado a entregar o imposto de renda. Na verdade, a gente só pensa em pagar, né? Exato, né? A gente tem essa mentalidade de imposto de renda a pagar. Mas não é sempre assim. Às vezes você simplesmente ultrapassou o limite do imposto de renda por conta de 100, 200 reais, R$1.000. E aí, no decorrer desse ano, você teve ali retido na tua folha de pagamento um valor indevido, que a Receita Federal não deveria ficar com aquele valor. Se você vai atrás de informações adequadas e busca entender que você não devia, de fato, aquele valor, a Receita Federal vai te devolver esse valor, né? Então, é um direito teu. Então, nem sempre o fato de você estar obrigado a entregar, você também está obrigado a pagar. Falando agora também sobre o valor limite de mensais. Já está valendo o valor de R$5.000? Como funciona? A partir de agora, o que eu devo prestar atenção? Essa questão dos R$5.000, ele é um projeto de lei. Ele ainda não foi aprovado. Né? Ele precisa ser aprovado por todo o Congresso, enfim, e de fato passar a valer. A expectativa é que isso seja válido para esse ano agora, né? Ou melhor, que ele seja aprovado em 2024, 2025 e passa a valer então para quem for entregar a declaração em 2026. E aí hoje, para te ter uma ideia, para quem recebe até R$5.000 ou acima ali de R$4.600 a R$5.000, tu paga um imposto cheio, que é os 27,5, que a maioria da população tem. Hoje o limite é? Hoje o limite é 5.000 e uns quebradinhos, assim, de cabeça eu não vou lembrar, mas é R$5.000. E aí você desconta, tu tem um valor a dedução ali, né, claro, mas você paga os 27,5 cheio, né? Isso, para quem recebe esse valor, sabe que é uma baita mordida ali do salário no mês. A ideia desses 5.000 de isenção é que esses limites mudem, né? Você passa a ser isento e aí começa a contar uma nova tabela, que vai ser, então, quando isso for aprovado, quando tiver tudo válido, tudo acontecendo, crie-se uma nova tabela, novos limites, impostos mínimos, que é o que tem nessa proposta de lei. E aí sim, se você ganha, o rendimento tributável for até R$5.000 no mês, aí você não vai estar obrigado a pagar. Hoje eu sou isento até qual valor? Hoje o valor isento mensal é R$2.824. O que deixa um pouco, que às vezes ultrapassa aqueles casos que precisa entregar por valores mínimos, porque você recebe no decorrer do ano 13º, férias, o somatório disso ali na tua folha de pagamento, às vezes gera um imposto de renda a pagar. E aí que se cria, então, um imposto restituir, que às vezes pode ser um valor mais elevado, ou às vezes é um valor mais simbólico, né? Mas que significa que te deixa obrigado, mas não quer dizer que você vai ter que pagar. Pelo contrário, a Receita vai te devolver esse valor. Mas ela só vai te devolver se você declarar. Não importa se eu ganho R$2.000. Não importa se esse mês ultrapassa ou não, o que importa é se no ano você tirou os 33 mil. Exatamente, no final do ano ali, quando for feita a entrega, quando geralmente a empresa faz as declarações necessárias, ela vai considerar o somatório dos últimos 12 meses, tem o perfil dos últimos 12 meses. O somatório dessas horas extras e de todo esse período... Comissões, enfim, tudo que for dentro da folha de ser considerado tributável, ele vai se somar junto e aí sim, chegado lá no final do ano, vai definir se você vai ou não ser obrigado a entregar o imposto de renda. Perfeito. Então, pessoal que acompanha a nossa programação, vamos lá, né? Vamos procurar um profissional habilitado, um profissional aí para fazer a declaração. Como a gente falou no começo da entrevista, nem sempre a gente paga. A gente nem também sempre recebe. Paga, exatamente. Então, daqui a pouco é interessante você pelo menos buscar consultar ou saber qual é o perfil que se encaixa, né? Se você vê que vale a pena, declare. Se você vê que é só para cumprir ali a obrigação, também é interessante conhecer o teu perfil, né? Uma coisa importante também de lembrarmos é que, ok, estou obrigado, esqueci ou não sabia e não declarei. O que vai acontecer? A longo prazo, o teu CPF ele vai passar a ser irregular. Então, o que isso vai impactar? Vou num banco abrir uma conta bancária, vou abrir um crediário em uma loja, vou tentar fazer um financiamento. Tudo isso, quando essas empresas buscarem pelo teu CPF, constar lá que você está irregular,
você não vai conseguir. Tu vai ter que procurar um profissional, vai ter que declarar, vai ter que entender o que aconteceu com o teu CPF, fazer a declaração adequada, e aí sim você normaliza o teu CPF e você continua a vida normal. Então é importante você entender e conhecer o perfil que você tem para definir se preciso ou não fazer essa entrega do imposto. Perfeito. Mais alguma coisa que a gente possa destacar? Acho que nesse momento isso que seria o mais em alta, assim, né? Seria interessante também conversar com o pessoal que é microempreendedor, né? A importância de buscar um profissional também para conhecer se é necessário ou não, né? Porque às vezes o MEI, ele acha que só aquela declaração anual que ele faz, né, que inclusive também ela vai até 30 de maio, já é o suficiente. Mas isso é a declaração da empresa dele, do MEI dele. É importante que às vezes a pessoa se enxergue também como uma pessoa física, dona daquela empresa, e entenda a importância de ter uma declaração de renda para fins diversos, né? Até mesmo para na hora de investir. Hoje, se você vai fazer um investimento na tua empresa, você é MEI e não tem Prolabore, você precisa de alguma forma declarar, né? Apresentar de onde é que vem a tua renda. E o MEI geralmente consegue comprovar sua renda pessoa física através de uma declaração de renda do imposto de renda. E falando agora para o nosso interior, né? Falando do agricultor, do produtor, enfim, como é que funciona? O produtor rural ele tem uma isenção um pouco maior do que a pessoa física, né, normal. Para o produtor rural, o limite de faturamento dele é os R$ 153.199,50. Como é que o produtor pode identificar se ele ultrapassou ou não esse limite de faturamento? Buscando nos seus blocos, nos relatórios, nas cooperativas, onde ele entregou o grão, onde ele faturou esse grão. Se dentro dessa perspectiva ele perceber que ele ultrapassou esses 153 mil, ele automaticamente passa a ser obrigado a entregar o imposto de renda. Mas o produtor rural, ele tem, vamos dizer assim, um outro lado para a contabilidade. O produtor rural ele pode se apropriar de várias despesas que ele teve ali, os custos que ele teve no decorrer do ano para produzir, né, o que ele produz, o grão, enfim. Então, o produtor rural ele já é interessante buscar um profissional que lhe atenda no sentido de fazer o caixa, né, o livro caixa da propriedade, entender como funciona ali, o que ele pode se apropriar, buscar sempre pegar notas de todas as despesas. Eu estraguei o maquinário, tive que arrumar. É interessante sempre pegar nota desse maquinário, porque tudo isso ajuda com que ele, daqui a pouco é a mesma situação, né? Vendeu 150 mil de grão, né? Passou a ser obrigado, mas não necessariamente que ele vai pagar. Daqui a pouco ele vai reunir todas as despesas que ele teve no decorrer do ano e ele simplesmente vai entregar para cumprir com a obrigação da entrega, mas não necessariamente vai ter que pagar, né? Então, o produtor rural ele tem essas particularidades. O produtor rural é interessante que ele sempre tenha um controle da propriedade, os gastos, as despesas, o que ele gastou com maquinário, com produção, com o próprio custo da compra do grão, né? Compra de maquinários, entre outros. É interessante que ele sempre tenha o cuidado de solicitar notas fiscais, de cuidar mensalmente desse livro caixa, que caso ele esteja obrigado, né, daqui a pouco ele acha que ele não vai estar obrigado, mas se por algum motivo ultrapassou, sei lá, R$1.000, né, ele já tem toda essa documentação. Então, a minha recomendação para o produtor rural, sempre ter guardado lá todas as despesas com a propriedade, desde um simples produto que ele comprou lá sei lá, para a horta, né, sementinhas para as hortas dele. É interessante, tudo pede nota, tudo deixa ali organizado, que aí quando levar para um profissional para analisar a situação, para analisar o caso, o profissional vai ver o que pode ser usado ou não. Quanto maior documentação, melhor. Por quê? Porque no momento em que entregar essa declaração, que fizer esse livro caixa, e a Receita Federal analisar essas informações, daqui a pouco ela pode pedir esclarecimento sobre algo. Então, para que esse esclarecimento seja feito de uma forma mais adequada, né, e que ela aceite esse esclarecimento, precisa ter o documento de comprovação. Muito bem, obrigado pela participação. Se houver mais alguma coisa também para destacar, fique à vontade. A princípio seria isso, as datas importantes que a gente tem aí, então, é o imposto de renda, né, que vai até o dia 30 de maio, a declaração anual do MEI, que vai até o dia 31 de maio, os limites, né, da pessoa física, da pessoa jurídica,
os limites da pessoa física, do produtor rural. É interessante ficar atento a isso, porque hoje em dia, basicamente, tudo, né, relacionado a concessão de crédito ou coisas relacionadas a isso depende dessa declaração de renda, né? E a gente levar a obrigatoriedade do imposto de renda de uma forma mais leve, né? Não é porque é o que a gente já comentou. Não é porque estou obrigado a entregar que vou pagar, né? É apenas às vezes para cumprir tabela, né? É interessante ter ali uma coisa a menos que vai se preocupar.